Simon Brana mandou cortar e arrancar da fita, cortar e retirar da fita. Aí ele grava uns 15 minutos no hotel e substitui por outra palavra que ele deu no hotel. Bem, a mensagem, a fita, o material é do Mambrano. Né? Se ele anula uma parte e substitui por outra, quem sou eu para discutir com o William Brano, né? Ele era o autor lá, o pregador, o dono do material, o dono das fitas dele, né? De William Brano. Eu respeito, porque eu vi que Natan autorizou Davi construir o templo e Jeová mandou Natan ir lá e cancelar essa autorização que o profeta Natan deu. Então eu vi isso. Né? Agora, eu estava recordando, lendo a nota, que o Cacu Felipe fez para mim quando eu era apóstolo dele lá no Clamor da Meia-Noite do Cacu. Logo após eu pegar uma tesoura e cortar referências do sétimo selo que o William Marrombrana cortou do parágrafo referência 261 ao 374 e coloquei no YouTube e eu ainda estava dentro do cacuísmo do Cacu e o Cacu ficou indignado. Né? Ele disse que eu derrubei, que eu mexi no fundamento da mensagem dele. Né? Que essa parte que Irmão Brana cortou do sétimo selo no dia 25 de março de 1963 no hotel, porque no dia 24, no domingo, ele tinha pregado. Aí foi feita a gravação da fita. O Irmão Brana era o pregador, o mensageiro, o profeta, a fita era dele. No hotel, na segunda-feira, ele chamou James Maguri e Fred Soto e me mandou cortar. Ora, o material era do Irmão Brana. Se era dele, se ele corta, aí na minha opinião, se o Irmão Brana está cortando essa parte da fita e dizendo, como está descrito aí no livro dos 7 selos, você pode ler aí, no livrinho dos 7 selos, no domingo, o Irmão Brana cortou da referência 261 a 374, e o Irmão Brana disse, eu não quero que isso saia na mensagem. Bem, se ele está arrancando isso da mensagem, cortando, então ele está cancelando. Ele tinha direito de fazer isso? Claro que tinha. Foi ele que pregou. A responsabilidade era do Irmão Brana. O profeta Natan não falou para o rei Davi, vá, faça tudo que está no seu coração. Constrói o templo. Ou seja, Natan autorizou. Você está autorizado, rei Davi. Constrói o templo. Você tem todo o material. Você tem o Monte Moriá lá, o Monte Sião lá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Constrói o templo. Era a palavra do profeta. Uma palavra de um profeta deve ter algum valor, né? Mas acima do profeta está o Criador Jeová, que naquela mesma noite veio à casa do profeta Natan e mandou Natan ir lá no rei Davi e dizer, você não vai construir. Ora, o profeta Natan autorizou, agora o profeta Natan está cancelando? E por que está cancelando? Porque alguém maior do que Natan está mandando Natan ir lá na casa do rei Davi e cancelar o que ele disse. Ora, não tem valor o que o profeta Natan diz? Tem, mas até o Criador decidir se valida ou decidir se manda cancelar. Alguma coisa o William Brana passou com o William Brana para ele vir e cortar isso. E eu cortei. E o Cacu disse que eu era o Judas Iscariotes. Do Cacu Felipe, o Cacu é Jesus, ele está se comparando com Jesus. Eu seria o Judas Iscariotes que entreguei o Cacu aos inimigos do Cacu, que é os branamistas. Depois o Cacu falou assim, você, apóstolo André Lima, né, você é um inimigo da mensagem. Depois o Cacu falou assim, o que lhe resta é deixar a mensagem. Aí ele estava falando comigo com meu filho, Felipe, né? Se eles não deixar a mensagem, aí apontando para mim, se ele fazer um novo vídeo aí nessa direção, que o primeiro foi cortando as páginas do sétimo selo. O Cacu não gostou, né? E quando eu cortei ali, eu estava dizendo que o Cacu não tem fundamento, não tem base, não tem alicerce. E tudo que o Cacu fez foi baseado nessa parte que o Irmão Brana cortou. Aí ele diz, para mim tomar coragem e tomar uma decisão. Né? Aí ele diz, o Cacu diz, o outro vídeo, se você fizer outro vídeo, será expulso para sempre da mensagem, seu nome será apagado da mensagem, do livro do Cacu. De fato, eu escrevi lá, pode me expulsar. Né? É claro que houve um debate de mais de 2 horas,
os cacuístas tentando me espremer, me apertar, por que eu estava trazendo isso. O próprio Cacu falou que pregava sua mensagem desde 8 de julho de 2002, e nem os branamistas nunca mostraram isso para ele, que o William Branham cortou das referências 261 ao 374 do sétimo selo. Nenhum branamista mostrou. Mas agora eu estava mostrando. Pela primeira vez, né? Se ninguém nunca mostrou, eu estava mostrando. Realmente ela apagou meu nome do livro dele, né? Aparecia, acho que, não sei, mais de uma dezena de vezes aparecia no livro dele. Eu não achei ruim, não. Simplesmente não achei ruim, não. O Cacu dizia que o livro da vida do Cordeiro era o livro dele, o livro do Cacu Felipe, né? Eu não senti que meu nome foi apagado do céu quando o Cacu Felipe apagou o meu nome do livro dele, o livro do profeta Cacu. Não senti isso, não percebi, não vi isso, né? Quer dizer que o livro da vida do Cordeiro é um livro que está nos céus, com Deus, o Pai, Criador, único Deus e Pai, e Jeová. Então, estou tranquilo. Quando o Cacu disse que ia apagar meu nome e apagou, porque lá no Cacu, o Cacu, eles lá acreditam que o livro dele é o livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Né? É igual a crença da Assembleia de Deus, aí que eu já fui da Assembleia de Deus, de 1989 a 1995, lá também eles diziam isso, que quando você batiza na Trindade, na Assembleia de Deus, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, seu nome vai para o livro de hall de membro. Você recebe uma carteirinha de membro, que você pertence à Assembleia de Deus. Porém, pelo menos quando eu estava lá em 89, se dizia isso, se você for excluído, e seu nome é apagado do hall de membro, seu nome é apagado do livro da vida no céu. É uma mentira. É uma mentira da Assembleia de Deus. Como é uma mentira do Cacu Felipe em dizer que o livro dele é o livro da vida do Cordeiro. É outra mentira, né? Nem a Assembleia de Deus, nem Cacu Felipe respeitam a Bíblia, as Escrituras. Eles não pregam a Bíblia, essas igrejas, né? Bem, Simon Branham mandou cortar e arrancar da fita, cortar e retirar da fita. Aí ele grava uns 15 minutos no hotel e substitui por outra palavra que ele deu no hotel. Bem, a mensagem, a fita, o material é do Branham. Né? Se ele anula uma parte e substitui por outra, quem sou eu para discutir com William Branham? Né? Ele era o autor lá, o pregador, o dono do material, o dono das fitas dele, né? De William Branham. Eu respeito, porque eu vi que Natan autorizou Davi construir o templo e Jeová mandou Natan ir lá e cancelar essa autorização que o profeta Natan deu. Então eu vi isso, né? Agora, isso que o William Branham fez não impede de vir outro homem após o William Branham. Porque em outras mensagens de William Branham, mesmo depois dos 7 selos que ele pregou, as 7 fitas, ainda tem perguntas e respostas, a brecha entre as eras e os 7 selos, Deus em simplicidade, dá um total de 10 fitas. Né? Mesmo depois disso, ele ainda profetiza. Diz que depois que ele morrer, ainda vem outro homem, né? Com uma nova pregação, uma nova mensagem. Né? Então, eu estou querendo dizer isso. Que o fato do Branham cortar o que ele cortou lá no hotel, na segunda-feira, do que ele tinha pregado no domingo, isso ainda não anula, não cancela a vinda de um outro homem, de uma nova mensagem, uma nova pregação. Né? Vocês entendem? Porque outras mensagens ele diz que virá um outro homem, em outra geração, uma nova pregação. Eu poderia ler, isso aqui o Branham não cortou, onde o Branham diz que o próximo, o Branham chama de 7º anjo, o próximo que vem após ele é o 7º anjo. Como em janeiro, né, 12 de janeiro de 1961, porque em dezembro ele tinha pregado as 7 eras, 7 fitas. Em janeiro ele respondeu perguntas e respostas. E lá ele diz, né, nas perguntas e respostas número 12, que ele não é essa 7ª estrela. A razão dele não ter colocado o nome dele debaixo da 7ª estrela, eles dizem, porque eu não sou esse precursor. Esse precursor ainda virá, não sou eu. Aí ele fala que tem uma mensagem, chega a dizer que é a última mensagem, mas ele diz, eu não sou essa 7ª estrela.
ele virá, né?